Olá, nós vamos falar sobre os perfis para lidar com conflitos, mais especificamente sobre a ferramenta StyleMatters. Eu sou Francisco Guirado, presidente do Clube de Negociadores. O StyleMatters é uma ferramenta norte-americana desenvolvida por Ron Crable. Aqui no Brasil, o Clube de Negociadores é o representante oficial do StyleMatters, tanto no Brasil quanto em países de língua portuguesa. Vamos conhecer um pouco mais essa excelente ferramenta. O StyleMatters ele é baseado em duas grandes variáveis, que é a assertividade, que é a intensidade com que eu persigo os meus objetivos, e a cooperatividade, o quanto eu penso nos interesses da outra pessoa quando eu entro em um conflito. Antes de conhecermos o método, é interessante a gente saber como usar essas características, né? Eu gosto muito desse gráfico, que ele mostra que se eu uso demais uma característica ou muito menos, a produtividade ela é baixa. Então, o segredo é usar uma determinada característica de maneira equilibrada. Se eu for uma pessoa muito cooperativa, por exemplo, eu penso demais nas outras pessoas. Eu vou me dedicar demais às outras pessoas e, às vezes, em detrimento dos meus próprios objetivos. A minha produtividade, portanto, vai ser baixa. Se eu for uma pessoa pouco cooperativa, eu vou ser aquela pessoa que pensa primeiro em mim antes de pensar nos outros. Se eu for isso ao extremo, eu vou ser uma pessoa muito egoísta. Eu só vou pensar em mim e eu vou ter uma dificuldade muito grande para estabelecer uma empatia, um rapport com o outro lado, para entender as necessidades do outro. Então, o segredo aqui na cooperatividade é eu ser medianamente cooperativo. Ou seja, eu pensar nos interesses do outro, mas também pensar nos meus interesses. Outra característica importante aqui é a assertividade. Se eu for uma pessoa muito assertiva, às vezes eu posso me tornar até agressivo, e com isso a produtividade vai ser baixa. Se eu for uma pessoa, por outro lado, muito pouco assertiva, eu não vou correr atrás dos meus pontos de vista, então a minha produtividade também vai ser baixa. Mais uma vez aqui, o segredo está no equilíbrio, eu usar medianamente essa minha característica assertiva. Pois bem, a partir dessas duas características, nós temos os 5 estilos para lidar com conflitos. Nós temos um primeiro estilo que é o evasivo, que é aquele que não foca nem nos objetivos dele e também não foca no relacionamento. Ele usa muito pouco essas duas características, né? Então é aquela pessoa que ela prefere ficar meio magoada, contrariada, do que conversar com a outra parte, do que enfrentar uma negociação. Por outro lado, nós temos a pessoa competitiva, que é aquela pessoa que ele é muito focado em si mesmo, ele é muito preocupado com o atingimento dos seus objetivos. E às vezes ele não presta atenção nos relacionamentos e acaba passando por cima das outras pessoas. Aqui embaixo à direita nós temos o estilo prestativo, que ele presta muita atenção nos outros, né, nas outras pessoas, mas com isso às vezes ele deixa de perseguir os seus próprios interesses. Nós temos um estilo colaborativo, que esse foca tanto nos objetivos quanto nos relacionamentos, ele persegue esses dois, então é uma pessoa que quer atingir os seus objetivos, mas ele presta muita atenção também no outro, para que o outro também atinja, para que consiga um resultado que atenda as duas partes. E nós temos o conciliador, que é aquele estilo que ele está dentro do estereótipo do que se conhece de negociação em filmes e tudo mais. Nem para mim, nem para você. Vamos dividir a diferença. Nenhum desses estilos ele é melhor do que o outro, porque depende da situação em que você vai se encontrar. Alguns a gente utiliza mais do que outros, mas tem determinadas situações, por exemplo, que é importante que eu seja competitivo. São negociações mais difíceis, uma negociação mais distributiva. É importante, o outro lado se posicionou de maneira competitiva também. Então é importante que eu saiba usar esse estilo. Mas se usar demais esse estilo, por exemplo, em determinadas situações, eu vou chegar a impasses, eu não vou conseguir resolver aquela negociação. O estilo evasivo, em algumas situações, ele pode ser interessante, quando eu tenho pouco poder, por exemplo, quando eu tenho pouca informação. Então, talvez seja interessante eu não tomar uma decisão agora, eu me mostrar evasivo, para daqui a pouco, com mais informação, com mais poder de influência, eu voltar à mesa de negociação, voltar àquele assunto. Então, cada situação pode requerer um estilo diferente. Pois bem, nesse questionário do StyleMatters, nós conseguimos avaliar os estilos em estado de calma e estado de estresse. Esse é o grande diferencial em relação a outros questionários que existem no mercado. Porque em estado de calma eu posso ter um comportamento, mas sob efeito das emoções, quando eu estou muito agitado, quando eu estou estressado,
o meu estilo para lidar com conflitos pode ser diferente. E o Style Matters é capaz de identificar essa diferença e lhe dar também um relatório completo de como você deve agir para atingir o equilíbrio dos estilos e também o equilíbrio tanto estado de calma e estado de estresse. Por que é importante você fazer o questionário Style Matters? Porque você vai adquirir primeiro autoconhecimento. Não adianta você aprender técnicas de negociação, das mais simples às mais avançadas, se primeiro você não se conhecer. Por isso, esse é o primeiro questionário, a primeira atividade que você faz quando você entra em um treinamento do Clube de Negociadores. É você saber qual é o seu estilo. Por quê? Porque uma pessoa muito competitiva, que aprenda técnicas de negociação, ela vai usar essas técnicas de forma competitiva. E às vezes não é isso que a gente quer. Uma pessoa que seja muito prestativa, por mais que aprenda técnicas de negociação, ela não vai conseguir insistir nos seus argumentos para fazer valer um ponto de vista. Então, antes de você aprender qualquer técnica, sugerimos fortemente que você faça o seu teste, responda o questionário para identificar o seu perfil para lidar com conflitos. Uma vez que você tenha consciência de qual é o seu estilo, se você tiver um estilo muito predominante, você pode melhorar. Então, abre a possibilidade de melhoria. Se você fizer o Style Matters completo, você vai ter condições de estabelecer esse plano. Se você vai receber um relatório com todos os prós e contras do seu estilo. Sem contar que no Clube de Negociadores você vai poder fazer uma série de aulas onde você vai entender profundamente como funcionam os estilos para lidar com conflitos. E se você consegue melhorar nesses estilos, se você consegue atingir o equilíbrio, você consegue usar esses estilos estrategicamente. Ou seja, com determinada pessoa eu vou ser competitivo, com outra eu vou ser colaborativo, com outras vezes eu vou ser evasivo, porque a situação exige. Ou seja, você vai poder usar esses estilos e se sentir confortável em diversas situações em que eles sejam necessários. E, naturalmente, se você começa a usar os estilos e entender como os outros usam os estilos dele, você vai melhorar os seus relacionamentos. Por quê? Você vai ter uma melhor compreensão de por que as pessoas se comportam de determinada maneira. Com isso, você vai conseguir aplicar, por exemplo, aqueles conceitos de da comunicação não violenta, do Marshall, onde você vai prestar atenção no que está por trás daquela comunicação violenta. Por que que uma pessoa ela usa o estilo de uma determinada maneira? O que no fundo ela quer com aquelas palavras, com aquele comportamento, com aquela maneira de ser? Ou seja, você vai compreender melhor as pessoas e assim você vai melhorar os seus relacionamentos. Eu convido você a visitar o Clube de Negociadores. Primeiro, inscreva-se nesse canal para você receber as dicas. Toda semana nós vamos estar publicando diversas dicas da área de negociação, então inscreva-se aqui, dê um like, inscreva-se. É o caminho para a gente saber também que o nosso conteúdo ele está atendendo às necessidades dos nossos usuários. E visite o Clube de Negociadores também. Vai lá, inscreva-se, faça uma visita. E se você quiser desenvolver as suas habilidades de negociação, torne-se um assinante e fique com a gente por lá. Muito obrigado, até a próxima.